bem. Cláudio, você vai querer complementar o seu trabalho da semana retrasada, né? Porque semana passada foi prova. André, eu vou deixar para os meninos apresentar o deles aí, viu? Até porque eu salvei no negócio de notas aqui. Eu fiz um link pro meu telefone. Eu tô achando que ainda tá lá. Vou verificar agora. Certo. Mas não sei se está salvo. Então, só para recapitular, deixa eu ver um negócio aqui. O Cláudio ficou com o Salmo, certo? E depois tinha os reis. Alguém ficou com os reis? Vocês lembram aí? Quem tinha ficado com cada parte? Bianca com os apóstolos, certo? Eu fiquei com a restauração do templo. Gisele, restauração do templo. André, a Fernanda, fiquei com o Apocalipse e a Anne, ela ficou com os profetas. Eu estou com o trabalho dela aqui. Certo. Foi esses então, não foi? Ou mais alguém participou e não está aqui hoje? Acho que faltou Eu Jesus. acho que a sala estava mais cheia na última aula. Falta o Silvio, acho que o Rodrigo estava presente. A Paola estava presente, eu acho que tinha mais gente. Faltou os reis, que eu não estou vendo ninguém falou. Na realidade, eu anotei todos eles aqui, só que eu não estou encontrando o arquivo. Estou procurando. Entendi. Vê se você acha aí, porque eu sei que falta os reis e Jesus, né? Porque já tem o Apocalipse, que é a Fernanda. Tem os apóstolos, que ficou com a Bianca. Tem Jesus, que já não sabe quem ficou. Os profetas ficou com a Anne. Falta os reis aí também. Então, muito bem. Deve ser o Silvio, né? Que não tá aí. Que às 9h30 chega. E não sei mais alguém aí. Às vezes o Rodrigo, né? Mas vamos com quem tá aqui então. Vocês já estão prontos aí? Ó, o Silvio entrou. Silvio, tá na escuta? Silvão, com que parte que você ficou na última aula para comentar com a gente? Reis, profetas, qual que foi? Jesus, você lembra? Foi na de Reis, André. Dos reis, né? Isso. A Cíntia entrou aqui agora. Cíntia, você tinha ficado com algum? Não tinha não, professor. Na última aula eu não participei, não. Ah, tá. Então provavelmente o Jesus era o Rodrigo. Mas vamos lá então, Silvão, você tá com os papéis aí ou você tá pronto para falar? Oi, André, eu tô pronto para falar assim, vou falar naquilo que eu entendi, porque eu não tô nem achando aqui no meu caderno. Mas eu fiz, sabe? Uhum. Foi feito a música lá em Reis. E pode falar. Eu queria entender que sempre no livro de Reis, toda vitória que era, ou todo assim, tem o caso de Davi também, né? Quando Saul estava atormentado, Davi era chamado para tocar sua harpa e aquilo ali expulsava esse demônio. Então eles usavam a música praticamente em todo evento, quando se tinha-se uma vitória em uma guerra. Então a música era muito influente na história dos reis.
né? Fazia parte de todo o contexto. Eu não estou achando onde eu anotei, mas eu fiz, André, todo o trabalho. E eu me lembro bem de Saul, de Davi, né? Usando a música. Só que eu não achei aqui onde eu fiz ainda não, André. Eliseu também tocava harpa, né? Na época dos reis ali, ó. Eliseu também tocava a sua harpa para invocar o Senhor. Eliseu, ele profetizou dizendo, né? Ele chama um amigo e toca-se harpa enquanto ele profetiza para entregar Moabe em suas mãos. E assim por diante. Muito bom. Comentando aí algum dos que você citou, por exemplo, quando a gente fala de Davi, né, de fato, ele aplacava ali os maus espíritos do rei Saul, né, quando ele tocava seus instrumentos ali, Saul, ele se acalmava, os espíritos ruins se apartavam dele, né, então a música sendo utilizada nos reis como uma forma, além de batalha espiritual, né, que a gente entende então que pode ser combatida através da música, né? A música ela tem esse poder espiritual, né, de vencer batalhas, de apartar o inimigo, de apartar os maus espíritos. Também a ideia de que a música, agora aí trazendo um pouco para o lado humano, né, tem um lado psicoterápico também, né, ela acalma as pessoas, né. É lógico que existem diferentes tipos de música, né? Tem música que deixa a pessoa doida, né? Mas tem músicas como um som de harpa, por exemplo, que tem uma função neurológica que age nos neurônios das pessoas, né? No cérebro, fazendo com que elas fiquem mais calmas, com que elas abrandem, né? O seu espírito, vamos dizer assim, né? Elas fiquem mais tranquilas. Então, isso é utilizado, né? A musicoterapia que fala, né? Ela é utilizada, ela é um campo utilizado para diferentes tratamentos, né? Ela acalma pessoas, ela relaxa, né? Ela faz você, às vezes, até relembrar coisas, né? Conseguir aí pensar melhor. Então, a música tem esse efeito musicoterápico, né? Tem gente que gosta de estudar escutando música, porque, de fato, ela mexe com o nosso cérebro, né? Então, com o rei aqui, a gente tem esses dois exemplos, tanto a música sendo um instrumento para apartar os maus espíritos, né, na questão espiritual, mas também a questão musicoterápica, né, ela acalma a pessoa, acalma a alma, deixa ela tranquila, né, essa é uma das funções da música. Uma outra maneira que a música é usada pelos reis também era para comemorar vitórias, né, quando eles iam para a batalha também tinha a música na hora da batalha, pré-batalha, né, para trazer um impacto ali contra os inimigos, e também ela era usada no caso da vitória, né, para celebração e para também convocação para guerra, estratégias também de batalha, muitas vezes a forma com que a música era tocada, o tambor batia, ou se tocava um chofar ali, as trombetas, mudava-se a estratégia da guerra. Então, olha aí que várias funções que a música tinha na época dos reis. Recapitulando, ela tinha função de musicoterapia para o rei, ela acalmava, ela expulsava os maus espíritos, ela tinha a função de convocar para a batalha, mudar as estratégias na batalha, intimidar o inimigo, né? Ela também tinha a capacidade de comemorar uma possível vitória, né? Ser usada como estratégia. Então, vários usos também usado aí, como o Sil falou, né? Para convocar a presença de Deus, né? O profeta ali usava a música para esses fins. Então, a gente percebe aqui que já nos reis a gente tem diferentes utilidades da música, né? Uma gama de como a música era usada muito grande. Muito bem, Silvio. O Cláudio aqui complementou um pouco, ó, sobre os Salmos. Ó. No século XVI, Martim Lutero afirmou que o livro dos Salmos não coloca diante de nós somente a palavra dos santos, mas também nos desvenda seu coração, o tesouro íntimo de sua alma. A abordagem dos salmos e cânticos do cristianismo primitivo firma-se, portanto, com a chave de acesso para o aprofundamento de nossa compreensão
sobre um período mais rico e dinâmico da história da música ocidental. Isso para não dizer da cultura ocidental como um todo. Muito bem. Então, Cláudio aí, recapitulando um pouco sobre os salmos. Muito bem. Eu falei do Martim Lutero. Então, até agora aqui, Cláudio complementou um pouco dos salmos e o Silvão falou sobre as diferenças, utilidades da música na época ali dos reis. Muito bem. Quem ficou responsável por falar sobre os profetas? Quem é os profetas? Os profetas, deixa eu ver aqui na lista. Anne. Quem ficou com o da Anne, hein? A Gisele? Ficou com o da Anne? Alô? Não, foi a Fernanda. A Fernanda que está com o da Ana. Cadê a Fernanda? A Fernanda não tá aqui não. Eita. Então vamos pro próximo. Depois a gente volta. Apareceu o Rodrigo e saiu a Fernanda. Astral. Restauração do Templo. Ficou com quem? Agora é comigo. Vamos lá. No livro de Esdras 3, de 10 a 11, a gente vê quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentando-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar ao Senhor segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Então, aqui a gente vê a importância da música quando o povo se reúne, né, para essa restauração do templo do Senhor, né, como um mandamento, ou como cumprimento, então, de uma promessa, uma profecia, não sei, não estou bem certo. E aí eles celebram, então, né, já reúne o povo com adoração, com louvor, e vem todo mundo para o início, né, para esse processo de início dos alicerces, ali, para edificar os alicerces, nem é para o final da obra, né? E aí, lá em 2 Crônicas 29, de 25 a 31, o rei Ezequias considera de fundamental o cântico na restauração que fez no culto do templo do Senhor. Então, no final, depois, quando esse templo ficou pronto, houve, então, também um culto, mostrando, assim, que a música tem um papel fundamental na obra nova, no novo culto que era implementado. Então, aqui é a visão de que quando também se faz algo novo, é motivo também de se alegrar, e a música se é presente, né, nesse novo período, quando é finalizado um período e inicia-se um novo tempo, um novo período. Então, a restauração, a música aqui na restauração do tempo, tanto quanto no início, como no final, usada a música, né, para celebrar, para louvar e adorar o Senhor. Essa foi a minha pesquisa aqui. Muito bem. Um fato interessante sobre isso, uma curiosidade. Não se tem comprovação de que foi assim, mas se tem comprovação científica de que a música, ela, principalmente em trabalhos que são muito mais braçais do que mentais, né? Trabalhos que a pessoa não requer tanto pensamento, mas mais ação, a música, principalmente quando ela é cantada por várias pessoas junto, sem instrumento mesmo, só música, só cântico, ele torna a produção mais rápida, né? Comprovar, por exemplo, que a pessoa que tem um trabalho laboral ali, um trabalho mais de mão mesmo, um trabalho braçal, se ela cantar músicas daqueles, tipo aqueles cânticos de marinheiro, não sei se vocês lembram, né? Que eles ficam cantando enquanto navega, né? Ela se torna mais produtiva. Então, pode ser muito provável que antigamente, quando o povo construía, não só aqui na época do tempo, mas na época, principalmente aqui, né? Porque a gente vê que eles estão construindo não porque é obrigado, mas principalmente porque é uma alegria para eles. Né? A gente vê aí, como a Gisele comentou,
eles celebrando ali já na edificação, né? É muito provável que durante a construção também eles cantassem cânticos, porque isso tornava a construção mais rápida, mais dinâmica, né? E não tornava o trabalho tão maçante. Então, é bem provável que eles usavam das cantigas para esse fim, né? André, Isso é muito interessante. Oi? algo assim, para falar, complementar aí essa questão, agora já na atualidade, no serviço braçal. Eu, por exemplo, tenho um grande problema com o pessoal que eu trabalho, né, os fabricantes, os marceneiros que fabricam os nossos móveis, porque eles amam colocar música e tem que ser no talo, no último volume. Nossa, me irrita profundamente. Mas eles, quando eu já coloquei, tentei várias vezes parar isso, eu vejo que isso realmente reflete na produção, de certa forma, sabe? Desmotiva eles, a coisa fica mais lenta. E aí, quando eles estão lá no embalo das músicas que eles põem, nossa Deus, alegria completa. Pode ser o mais pesado que for, se eu tiver mais, trabalhar até às vezes mais horas, mas eles trabalham com mais firmeza, com mais alegria, com mais motivação. Muito Então, bem. deixa eu cantar. É isso mesmo, é comprovado cientificamente que a música num trabalho mais braçal, ela tem esse efeito. Num trabalho onde você às vezes tem que pensar muito, às vezes ela não colabora, porque ela acaba distraindo você ali. Mas quando o trabalho é mais automatizado, o cara já sabe o que ele tem que fazer e faz aquilo várias vezes, repetidamente, a música, ela ajuda ele, porque um dos 3 aspectos principais da música é o ritmo, né? Então, com a música, a pessoa entra num ritmo ali e ela vai ali mais rápido. É provável, sim, que na construção dos templos, não nenhuma evidência, tá? É só uma suposição, uma hipótese minha, de que eles cantavam ali, né? Para que a produção fosse mais alegre e mais rápida, né? Principalmente que eles estavam fazendo uma coisa que eles queriam ali. Então, é bastante interessante a gente analisar por essa perspectiva. Dos profetas, era a Anne, não era, Fernanda? Você tá com o trabalho dela aí? Se dá para ler ou fazer alguma coisa? Estou sim, André. Deixa eu abrir aqui. Peraí, só um minutinho. Eu baixei o arquivo dela. A minha internet deu um bug aqui. Ai, Jesus amado. Ah, mas nessa época tá assim mesmo. As faculdades tudo tem lá, um cursinho. Minha esposa mesmo tá ali no cursinho dela. Bom, eu vou falar aqui o dela. Tá. Profetas e a música. Profeta Isaías faz 23 alusões ao canto, sendo 15 humanos e 7 ao canto figurado da terra, dos montes, do céu, etc. Os exemplos de canto humano envolvem em sua memória o canto como expressão de alegria, sem menção de acompanhamento, apenas uma alusão. Menciona explicitamente acompanhamento instrumental. Em uma delas, Isaías mencionou a canção da meretriz, que retrata uma prostituta pegando sua harpa e cantando. O profeta descrevia a infidelidade de Tiro a Deus. É só isso aqui que ela deixou aqui no arquivo. Tudo bem, então, né? Quando a gente fala dos profetas, tem as citações de Isaías, como ela citou, né? A questão da música, tanto a música humana, quanto a música na ideia da natureza, né? Os sons da natureza. Então, bastante pertinente. É muito bom. E depois a gente comenta mais sobre esse tema no próximo aula. Vamos deixar aqui a continuidade. Então, restauração. Jesus, alguém ficou com Jesus aí? A parte de Jesus? E aí? Não? Ninguém? Rodrigo, ninguém ficou com Jesus aí não? A parte de Jesus? Não sei, né? Então, a próxima ninguém se manifestou. Os apóstolos. Quem ficou com os apóstolos? A primeira citação que eu encontrei fazendo referência aos apóstolos está em Mateus 26:30, aonde depois da Páscoa ali com Jesus,
na verdade, depois da ceia ali com Jesus, eles cantam um hino e logo eles vão para o Monte das Oliveiras. Então, dando a entender que provavelmente era uma prática entre o grupo e talvez algo que Jesus ensinava, né? O louvor em gratidão. E aí, em seguida, o próximo texto está em Atos 4, 24, 30, quando, assim que Pedro e João eles saem da cadeia, a igreja ela faz um cântico contando o que aconteceu e louvando e agradecendo novamente. Seguindo um pouco mais, lá em Atos 16, 25, 40, tem a passagem de Paulo e Silas, eles oravam e cantavam na prisão. Logo em Efésios 5, 19, Paulo incentiva a produção dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais ao Senhor no nosso coração. E em Colossenses 3,16, Paulo fala sobre o uso dos cânticos, dos louvores, para ensino, para memorização de alguns conteúdos. Então, pelo que eu entendi, o uso da música, então, pelos apóstolos tinha a ver com a gratidão, também com o ensino e com a tentativa de facilitar a memorização e o aprendizado. Muito bem, muito interessante. De fato, você tinha muito esse uso da música mesmo, e até hoje a música é usada muito na educação, né? Forma de memorização melhor, ela é muito utilizada para isso, assim como para ensinar, né? Também ensinar coisas novas, a música tem esse poder de grudar, né? Parece, tem uns que são mais chiclete que outras, né? E ela pode ser sim usada para a questão educacional. Muito bem aí, os apóstolos também vai lembrar, por exemplo, né? E você citou também, eu acho, de quando Paulo e Silas, né? Não, Paulo e Silas, acho que foi Paulo e Silas estavam presos, né? Isso mesmo. E com os cânticos ali, Deus trouxe ali, derrubou tudo, né? Trouxe liberdade para eles ali, né? Então o poder da música, o poder do cântico, né? Muito forte, principalmente se ele tiver somado com a presença de Deus, né? Aí o poder fica alto mesmo. Muito bem. E Apocalipse? Você, Fernando, não é? Fernanda. Fiquei no vácuo. Fernanda. Travou de novo, será a internet dela, gente? Eita. Fernanda. Alô? André, parece que ela está falando, e acho que ela está sem áudio. Está aparecendo lá um monte de pontinho lá na frente do nome dela. Pois é. Não tá saindo nada, né, no microfone. Uai. Deixa eu ver aqui no WhatsApp dela. Mas, de qualquer forma, enquanto ela vai tentando se recuperar, vamos assistir o vídeo e depois a gente volta no dela aqui. Mandei uma mensagem para ela que pertence travou lá. Enquanto isso, vamos ver um videozinho aqui então. Que é um maestro falando sobre a música na Bíblia. Então acho que é bem legal, bem pertinente. É bem rapidinho o vídeo. Só para você entender que os maestros também admiram isso aí. É um curso que o cara dá. E nesse curso ele fala sobre isso. Vamos ver aqui então. Caríssimos amigos do Cordas e Música, bom estar com vocês novamente, satisfação grande. E hoje nós vamos falar agora sobre história da música, mas um tema muito interessante que eu gostaria também de chamar a atenção de alguns aspectos, né, que aconteceram na nossa pré-história e que é importante a gente lembrar. Vale a pena a gente ter também noção daquilo que aconteceu na história da música, né? Se você for buscar, de repente, até referências bíblicas, você vai ver que existem os salmos. Os salmos pressupõem
os cantos, esses cantos não eram anotados. Isso talvez foi uma coisa que a gente não colocou nas nossas aulas anteriores, mas os salmos estão lá na Bíblia ressaltando, né, esse momento da história da música, onde os cantos eram feitos em louvor a Deus, né? Tem também aquela citação dos trompetes, né, das trombetas que destruíram as muralhas de Jericó. Quer dizer, tem muita citação musical dentro da própria Bíblia. Então isso, na verdade, é importante a gente ter isso como uma base de discussão, porque a gente não fica só na base da especulação, de imaginar como é que poderia ser, e nem só na base da descoberta de instrumentos. Como nós vimos, né, tem também a questão das flautas, que eram feitas também de cana, bambu, né, como também eram feitas de osso, e elas tinham aquelas furaçõezinhas, né, como toda flauta tem, flauta doce, eles faziam já aquelas furações e eles organizavam aquelas furações de maneira dos buracos estarem distantes um do outro de uma forma equilibrada, para poder ter o som desejado, o som esteticamente, né, dentro dos padrões de uma determinada cultura, dentro de uma determinada região. Isso é uma coisa importante a gente ter em mente, né? Você for ver o próprio rei Davi, biblicamente, ele era um músico, ele tocava lira, ele tocava suas flautinhas, né? E em cima disso tinha aquela questão de carregar toda as suas ovelhas, né? Carregar junto, tocando a sua flauta, fazendo a sua música. Então é importante a gente ter em mente, a gente tem que começar a usar muito o imaginário, gente, porque senão a gente fica na dependência de descobrir somente escavações arqueológicas, e a gente, de repente, fica também na dependência de somente descobrir registros escritos, que podem ser através das escavações ou através de fontes, de alguém dizer, ou até, de repente, dentro da própria Bíblia, enfim, né? Mas a gente, pegando isso, a gente tem que imaginar, a gente é forçado a imaginar, né? A gente pode começar a ver que existiam as festas, que existiam as formas de se cantar a Deus, que era a forma, de repente, da música sacra da época. Como é que era feito isso? Então eu acho que é importante a gente imaginar. Nós falamos sobre aquelas cavernas que existiam, que inclusive apareceram também no sul da França, onde eram cavernas com efeitos, com funções ritualísticas, né? Onde você cantava e tinha aquela ressonância, e aquela ressonância te remetia a um som sagrado. Isso é também uma coisa muito interessante, né, da gente parar para analisar. Então, em cima disso, a gente começa a imaginar. Você imagina, de repente, o rei Davi, imagina o rei Davi tocando a sua flauta, né? Tocando a sua flauta ou tocando a sua lira. Lira era um instrumento de cordas, né? Então ele começa a tocar, esse é como se fosse uma harpinha, né? Fazer canções cantando, né, e tocando, enfim, ou só tocando, e tu imagina, de repente, a possibilidade que isso aí tem também até de unir as suas ovelhas, né, que acabava sendo um som agradável, né? Então, de repente, você tinha uma vida bucólica, uma vida tranquila, uma vida, de repente, prazerosa, de você estar no campo fazendo música, enquanto as ovelhas estavam lá, né, comendo, né, e ele estava pastoreando, enfim, e é uma coisa muito peculiar. A figura do pastor, ela é uma figura também daquele que trabalha ludicamente. Isso aí você vai ver depois na história futura, né, que inclusive demarca um período realmente da nossa história, da nossa arte, né, que é aquela arte mais envolvida com o campo, aquela arte que você, de repente, está pensando justamente nas questões bucólicas, né? E que na literatura isso também é muito peculiar, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses aspectos. Então, quando a gente fala que existiu os cantos, né? Os salmos do rei Davi, imagina também que, nesse momento, ele estava usando esses cantos de maneira a ter o prazer dentro do campo, a ter o prazer dentro da sua atividade cotidiana. Muito bem, então, né? Bastante interessante o que ele fala aí. Eu acho que nem sei se ele é cristão, para falar a verdade, mas ele traz esses destaques aí, né, sobre o rei Davi, muito interessante, que é bem provável que muitas das canções, dos instrumentos que ele aprendeu, foi enquanto ele pastoreava ali, né? Ele tocava seus instrumentos, provavelmente ele poderia usar até como uma técnica ali junto às ovelhas, né? Ao pastoreio. Isso é bem pertinente, né? Tem, assim como falamos também, de acalmar o rei e tudo mais. Então, muito interessante essas questões aí levantadas por ele, né?
A gente vê que não é só no cristão, né? Nesse estudo aí, dessa aula desse cara, ele também, isso aqui é só uma prévia, né? Nessa aula dele, ele vai falar sobre a música na Bíblia, né? Mostrando a pertinência que isso tem. Muito legal. Fernanda, conseguiu aí? Vai conseguir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ai, que bom, porque eu falei tanto, ninguém me ouvia. Bom, primeiro eu quero desculpar aqui, porque eu fui ver o arquivo da Anne, ele não tinha. Peraí, eu tô tendo problema aqui ainda, gente. O arquivo da Anne, eu não tinha conseguido visualizar ele todo. E eu vi aqui que tem mais informações. Aí eu gostaria de saber se eu posso continuar falando dela ou eu falo o meu primeiro. Fala do dela de novo, então. Tá bom. Vou começar aqui. Os profetas e a música. O profeta Isaías faz 23 alusões ao canto, sendo 15 humanos e 7 ao canto figurado da terra, dos montes e do céu. Os exemplos de canto envolvem, em sua maioria, o canto como expressão de alegria, sem menção de acompanhamento, apenas uma alusão. Menciona explicitamente acompanhamento instrumental. Em uma delas, Isaías mencionou a canção de Meretriz, que retrata uma prostituta pegando a sua harpa e cantando. O profeta descrevia a infidelidade de Tiro a Deus. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida, toque a harpa, cante muitas canções, para se lembrarem de você. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor, não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Isaías 23, 15 ao 18. A segunda menção de canto fala de uma pessoa que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vá com uma flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Isaías 30, 29. Somente uma alusão é explícita quando há esta na casa do Senhor. Acho que quando está na casa do Senhor. O rei Ezequias disse: o Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossas vidas, na casa do Senhor. Isaías 38, 20. A casa do Senhor pode ser o templo, ou pode ser uma referência à Palestina. O profeta Jeremias faz 3 alusões ao canto. Jeremias 31, 7, 12, 51, 48. Uma era o grito de alegria, levantado pelos céus e pela terra, e por tudo quanto neles há. Jeremias 51, 48. O profeta Ezequiel, a profecia de Ezequiel, ameaçava fazer cessar as cantigas e o som das harpas em Tiro. Ezequiel 26, 13. Uma lamentação levantou-se sobre essa cidade. Em Ezequiel 27, 2, Ezequias foi visto por seus contemporâneos como quem cantava canções de amor, com bela voz e tocava bem um instrumento. Ezequiel 33, 32. O templo, na visão de Ezequiel, tinha cantores. Em Ezequiel 40, 44. O profeta Amos falou de os israelitas cantarem para si mesmo ao som da harpa. Nebel, Amos 6, 5. Os instrumentos do Antigo Testamento também são chamados de instrumentos de música. Amós pronunciou ais sobre os que andavam à vontade, incluindo os que improvisavam canções ao som da lira. Amós 6, 1 ao 5. Ele declarou que no dia do Senhor, os cânticos do templo se tornariam uivos,
Amós 8:3. Profetizou que os cânticos se transformariam em lamentações. Amós 8:10. E mandou que afastassem o barulho dos cânticos do Senhor. Ele disse que o Senhor não ouviria a melodia das liras, feitas por pessoas injustas e incorretas. Amós 5:23. Profetas Oséias só fez uma menção de música. Israel, embora levada outra vez ao deserto, cantaria como nos dias de sua mocidade. Oséias 2:15-17. Profeta Abacuque retratou as profundezas do mar, emitindo vozes. Abacuque 3:10. Profeta Sofonias descreveu criaturas selvagens cantando ou retinindo nas ruínas de Nínive. Sofonias 2:14. Ele invocou que a filha de Sião cantasse, como num dia de festa, rejubilasse, regozijasse e exultasse, porque o Senhor se deleitaria em Israel. Sofonias 3:14-17. Acabou. Vocês estão me escutando? Ô, Fernando, tá aí ainda? Não escutou nada. Ah, não! Tô brincando. Ai, meu Deus. Tô brincando. Hoje eu tava sem fôlego. Não, bom, o meu eu vou ser bem objetivo, então. Tá. Depois. Pode ser então, agora? Não, só um comentário, achei interessante ela falando aí sobre a questão da música chegar a Deus, né? Assim como oração, a música feita, ela pode, como ser aceita por Deus, chegar a Deus, como não chegar a Deus, né? Isso vai depender de como a pessoa faz aquilo, né? Qual a intenção dela de fazer aquela música. Então, muito interessante isso. E aí ela citou também outras passagens dos profetas bastante pertinentes. Depois a gente pode disponibilizar o trabalho dela aí para quem quiser ler. E por último, Apocalipse, então. Pode ir, Fernando. Eu acredito que eu fiquei, assim, até constrangida com esse trabalho da Anne. Ai, meu Deus, o meu é tão simples. Bom, em Apocalipse fala muito sobre o júbilo no céu, né? Que depois que Cristo vir, aí haverá grande trombetas nos céus, e também fala sobre os 24 anciões que prostam, né, que estão prostrados diante do Senhor, e 24 horas por dia eles clamam, adoram o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. E também em Apocalipse fala muito sobre a adoração, mas não no sentido de música, né? Fala sobre o sentido de adoração à besta, fala o sentido de... Deixa eu ver aqui. Em Apocalipse 4:10 fala os adorarão os que vivem pelos séculos. Apocalipse 5:14 fala os anciões prostam-se e os adoram. Em Apocalipse 13:4 fala o adorarão o dragão porque deu. Aí eu não vou continuar o versículo aqui, tá? Em Apocalipse 13:4 também fala da adoração à besta. Em Apocalipse 13:8 fala adorarão todos os que habitam. Em Apocalipse 14:17 fala adorará aquele que fez o céu. Deixa eu respirar aqui. Em Apocalipse 15:4 fala que todas as nações virão e adorarão. Em Apocalipse 19:4 fala que prostrarão-se e adorarão a Deus. Em Apocalipse 19:10 fala que ante aos... Deixa eu dar aqui mais perto aqui, peraí. Ante os seus pés para adorá-lo. Em Apocalipse 19:10 fala o seguinte: não faça isso, adora a Deus. Em Apocalipse 24 fala quantos não adoram a besta. Em Apocalipse 22:8 tem a referência dos que prostam e adoram o Senhor. Em Apocalipse 22:9 também tem uma passagem que fala não faça isso, adora a Deus. Mas o livro de Apocalipse em si, ele fala muito da vitória, né, de Deus, né, contra a besta, contra as potestades, e
E tem o júbilo, né, de regozijação pela vitória, né, de Cristo. E fala também do júbilo, né, dos anjos, do povo do reino dos céus. Gente, eu acho que eu tô tão afobada, porque eu li tanto o trabalho da Anne, que eu tô cansada. Mas está dando para compreender? Ou vocês não estão me ouvindo? Alô, Fernando? Ai, Tô meu escutando. Deus! Bom, professor, se você quiser me corrigir em alguma coisa e falar assim, alguma coisa, porque eu fiz assim, bem que um resumo mesmo, para não ter que falar muita coisa, porque o meu arquivo, que eu anotei algumas informações, eu não coloquei o nome nele, então eu salvei e eu não sei onde que ele está. Não tem problema Então não. eu falei pelo aquilo que eu lembrava e por alguma referência que eu tinha aqui. Certinho. Então, uma das coisas que a gente pode destacar é que bem provavelmente ali no Apocalipse e depois no Novo Céus, Nova Terra, é provável que a música vai ser algo constante, né, nos céus. É o que a gente tem indícios bíblicos disso, que a Bíblia, a adoração, ela vai ser algo constante. E se tem uma das coisas do céu que nós já podemos experimentar enquanto a gente ainda está na Terra, é a questão da música e da adoração a Deus através dos cânticos, né? Algo que nós experimentaremos também na eternidade de forma contínua. Então é isso, pessoal. Um resumo bem legal. A partir de semana que vem nós vamos falar sobre os significados do louvor e da adoração. Bons trabalhos aí de vocês. É bom vocês terem essa participação também, para não ficar sempre aquela coisa maçante, só eu falando. Mas eu acho que é isso, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Se não, vamos finalizar aqui. Certinho, então. Vou finalizar a gravação aqui. Deixa eu ver